Ok, acho que já está. Ora então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao 11º Meetup da Power Platform Portugal. Hoje o Meetup vai ser entregue pelo grande Manuel Nunes. O Manuel é Support Engineer na Microsoft. Vai-nos dar aqui uma masterclass em tudo o que é troubleshooting de Power Apps e Power Automate, mais especificamente as componentes de debugging de aplicações Canvas e Cloudflows. Ok? Como estava a dizer há bocado, qualquer questão que tenham, vão meter no chat. A malta que estiver por aqui dos cofundadores da comunidade vai tentando responder. Se houver alguma coisa, depois nós também interrompemos o Manel e ele também nos ajuda. Ok? A agenda de hoje. Temos aqui só. Vou fazer aqui uma parte muito rápida de algumas novidades relativamente aos componentes da Power Platform. Depois passamos para a sessão do Manel, troubleshooting, e depois no final temos um momento de Q&A e feedback. A Core Team, vocês também já conhecem. Os nossos canais, o Meetup e o LinkedIn e YouTube, sigam-nos aí. Todos os Meetups são gravados e são disponibilizados depois no nosso canal do YouTube. O GitHub vai começar a ser dinamizado, ok? E já comecei também a fazer esse trabalho. Os decks que vão começar a ser utilizados e que foram utilizados nos meetups passados vão ser convertidos para PDF e vão poder acedê-los aos PDFs e às apresentações diretamente a partir do nosso GitHub. Portanto, se houver algum recurso que algum orador tenha partilhado, algum link, algum slide que vocês considerem interessante, depois podem ir lá buscar esses recursos. Ok? Nós depois também já metemos a lista dos canais no chat. Voluntários, portanto, qualquer entidade queira patrocinar algum dos meetups futuros, por exemplo, com algum patrocínio para certificação, é mais que bem-vindo. Oradores, também estamos sempre a aceitar novos pedidos para sessões, portanto, contactem-nos por e-mail ou até mesmo contactar pessoalmente qualquer um dos fundadores, quer seja pelo Teams, por e-mail, pelo LinkedIn, acaba por ser talvez até a via mais direta, ok? Com isto, eu se calhar agora passava aqui às novidades da Power Platform, ok? Primeiro que tudo, as Power Apps. Saiu um novo blog post no novo cliente, tem uma história bastante interessante, que é a Ardent Mills, ok? Que utilizou a Power Platform para fazer a digitalização de uma série de processos. Portanto, a Ardent Mills é uma empresa de produção de farinhas e de ingredientes vegetais. Na prática, o que eles fazem, o principal problema é que eles tinham que assegurar que o equipamento deles era calibrado de uma forma bastante granular para conseguir que as farinhas que eles produzem fossem de alta qualidade e sempre consistentes. E antes, estes gestores, portanto, estes quality controllers, faziam o input destes dados em formulários de Excel e mandavam por e-mail a uma representante depois que reunia esta informação toda, que era a Débora, e a Débora foi quem começou aqui esta grande iniciativa de Power Platform aqui nesta empresa, em que fizeram uma aplicação de facto de digitalização deste processo, em que depois ainda construíram um reporte de Power BI sobre estes dados. Portanto, conseguiram ter aqui uma fonte muito mais fidedigna e atual de informação, ok? Depois começaram a expandir para uma série das aplicações. Uma delas foi até para o Departamento de Transportes, em que os coordenadores de logística conseguiam fazer uma classificação do serviço dos vendors de transporte que eles utilizam no contexto da empresa. E por último, também já fizeram uma aplicação em que, quando um veículo chega a um determinado sítio da operação, podem fazer a inspeção do veículo para, por exemplo, controle de qualidade, segurança alimentar, segurança operacional. Portanto, todos esses tópicos podem ser assegurados na aplicação. Eles agora, como já fizeram estes 3 grandes use cases core, já estão a explorar cenários muito mais avançados com AI Builder e até mesmo com as novas integrações com os serviços de AI da Lob, que é aquela nova novidade da detecção de imagens, que já estão ali a inventar umas coisas de detecção de grãos nas farinhas que estão a produzir, que são bastante interessantes. Portanto, isto está disponível no blog das Power Apps. Depois, temos os componentes de código para portais entraram em GA, têm assim 3 capacidades core, portanto conseguem substituir os campos nos formulários do portal por componentes de código, ok? Em que conseguem editar diretamente no próprio editor. Tem também, o Miguel também já tinha falado no meetup passado, uma tag
dos templates de Liquid para componentes de código, e depois também já tem suporte para a Web API do portal no contexto dos componentes de código. Portanto, aqui mais numa lógica do desenvolvimento profissional, começa também a ter aqui algumas novidades. Para as Model Driven, e aqui a última das Power Apps, o grande lote de novidades assim, mais interessantes vem depois do build, que vai ser daqui a 1 ou 2 meses, e aí é que vamos ter aqui algumas coisas bastante sumarentas para vos anunciar. E conseguem, de facto, aqui, através destas capacidades novas das Model Driven, não só explorar os dados através de filtros mais avançados, em qualquer tabela que vocês utilizem na aplicação, mas também há umas melhorias ao nível dos seletores que podem utilizar para conseguir criar e editar as vossas views de forma mais fácil, algumas opções de personalização, portanto, aqui algumas funções um bocadinho mais refinadas nas Model Driven. Do lado do Power Automate, tem de facto aqui um grande caminho de aproximação com aquilo que é o Teams, a nossa ferramenta de colaboração favorita, em que conseguem ter aqui uma automação de workflows no Power Automate diretamente na Team Store, ok? E isto é porque vocês acedem à Team Store, conseguem logo encontrar e criar as vossas automações diretamente dentro do Teams, conseguem gerir e editar os flows diretamente na aplicação do Power Automate dentro do Teams, e vai haver uma série de templates de workflows completamente dedicados também a esta integração do Teams. Por exemplo, um dos novos templates que vai aparecer é criar uma task no Planner quando uma mensagem num determinado canal começa com a palavra to do. Portanto, vai haver assim, uns certos templates assim, um bocadinho mais específicos que vão estar disponíveis para a vossa utilização. Também ainda dentro do Power Automate, esta fiquei bastante entusiasmado. Pessoalmente, ficou disponível também a analítica ao nível do tenant todo para as automações cloud do Power Automate. Antes, se bem se lembram, que ele estava verticalizado por cada ambiente, e agora temos uma vista holística de todos os componentes da plataforma, o que é ótimo. Era algo que os clientes já estavam a pedir há muito tempo, e conseguem ter aqui uma visão de águia sobre tudo o que está acontecendo no tenant ao nível da automação, conectores, runs, portanto aí conseguem ter acesso a tudo isto. Por último, aqui do lado do Power Automate, há algumas novidades também ao nível do Process Advisor. O Process Advisor, para quem não sabe, é componente dentro do Power Automate de Task e Process Mining, e aqui tem aqui uma série de features novas que a equipa de produto tentou melhorar no próprio Process Advisor, nomeadamente a criação automática de atividades com base nas gravações que os end users faziam, a remoção de alguns bugs e algumas features que causavam atrito na utilização da ferramenta, e um link direto entre o Process Advisor, do Recorder para o Process Advisor, ok? Portanto, escusam estar aqui já a clicar tantas vezes para utilizar a ferramenta, conseguem já analisar os bottlenecks processuais de forma muito mais direta. Por último, aqui nos componentes principais, Power Virtual Agent, só uma nota, entrou em GA a capacidade de termos os bots, os PVAs na prática, como skills dentro dos bots da Bot Framework. O que é que isto significa? Significa que vocês conseguem controlar que bots da Bot Framework é que estão permitidos de se conectar a bots do lado dos Power Virtual Agents. Podem fazer o download do manifesto de bots que estão publicados e testados, de maneira a que consigam testar as mudanças e as alterações que façam nas skills dos PVAs antes de os publicar. Também é muito bom. E mais uma série de algumas capacidades um bocadinho mais refinadas, por exemplo, fazer a chamada numa skill de um Power Virtual Agent específica a partir do Composer. Portanto, os produtos estão a ficar cada vez mais interligados, que ajuda a alguns cenários também de extensibilidade dos próprios Virtual Agents, ok? Ao nível do AI Builder, se alguém utilizou durante as últimas semanas, se calhar reparou que a página inicial está de cara lavada e é muito bem recebida, já estava a precisar. A UI já foi alterada, a nível da acessibilidade está muito melhor, está muito mais intuitivo perceber como é que se utiliza o quê. Tem um vídeo de introdução com tutoriais de como utilizar o AI Builder, o que é sempre bom ter embedido na própria página do produto. Tem os learning paths, depois é mais fácil filtrar os modelos por aquilo que queremos fazer, e se vocês abrirem cada modelo, vocês não só têm exemplos, mas têm dados dummy
dentro da própria web, em que podem testar o modelo automaticamente antes sequer de estar a aplicá-lo numa aplicação vossa ou num flow vosso. Portanto, podem testar logo ali. E também têm referências de clientes e de histórias na página inicial. E se calhar vão reconhecer lá um cliente português de grande dimensão, retalhista. Temos cá alguns representantes, em que a Sonai aparece também na página principal do AI Builder como uma referência de pioneiros na utilização da tecnologia para resolver alguns problemas de negócio, ok? Portanto, está lá bem presente e bem representada na página inicial do AI Builder. E concordo com o Edgar, o caso está muito giro, o vídeo também está muito giro, portanto vão ver, depois já vou meter aqui o link. Outro post interessante, houve aqui também publicar um walkthrough de como fazer a gestão de pedidos de cota com o AI Builder. Não vou entrar aqui em detalhes só para não queimar mais tempo, mas na prática passa por integrar, por exemplo, os sistemas de ERP e de CRM de um cliente, utilizar um modelo do AI Builder para fazer, utilizando aquele modelo de sumarização, conseguir catalogar os e-mails dos clientes e conseguir logo adjudicar os e-mails e os pedidos de cotas às áreas corretas, ok? Também é uma leitura muito interessante. De seguida, conectores de dados. Não vou entrar em muitos, porque desde que nós anunciámos a framework dos conectores independentes, tem sido às dezenas por semana de conectores. Só para dizer que estamos neste momento com 634 conectores na plataforma, pelo menos até há umas horas atrás. 141 deles ainda estão na versão standard, os restantes são considerados premium. Portanto, desde que anunciámos que qualquer pessoa podia construir os seus próprios conectores e depois publicar para a Microsoft aprovar com o selo de qualidade, os conectores têm estado a crescer a olhos vistos e com conectores muito interessantes, ok? Há uns que são assim para serviços um bocadinho mais de brincadeira, mas há uns que são conectores, lembro-me de um, por exemplo, para Zoom. Quem quiser automatizar, por exemplo, a gestão de reuniões que faça em Zoom, eu não recomendo sempre o Teams, mas se alguém fizer, também começam a haver outros conectores interessantes. Portanto, eu agora sem mais demora, se calhar passava aqui diretamente para o Manel, que nos vai então fazer aqui o kick-off da sessão de troubleshooting, Power Apps e Power Automate. Portanto, Manel, força. É isso. Como o Rodrigo estava a dizer, vão pondo as questões no chat, ok? E se surgir aqui alguma que seja assim mais, que aqui a nossa comunidade não saiba responder, estão à vontade para perguntar, ok? Vou então só aqui partilhar o meu ecrã. Digam-me se conseguem ver. Sim. Ok. Então, como o Rodrigo estava a dizer e como foi anunciado, vamos falar então aqui um bocadinho de troubleshooting de Power Automate, Cloud Flows e de Power Apps, Canvas Apps, ok? Vou trazer aqui alguns truques e algumas dicas para fazer um debugging destas duas plataformas e se calhar começando por dar aqui algum contexto, a Power Platform toda no geral e Power Apps e Power Automate aqui em particular são dois produtos que estão aqui a amadurecer bastante, o que faz com que grande parte dos problemas que de grande parte dos problemas que vemos sejam já conhecidos e que haja aqui uma solução ou um workaround para eles. Portanto, muitas das vezes o grande problema aqui é, na verdade, saber identificar e isolar quais é que são os problemas que estamos a ter e é aí que ter conhecimentos de troubleshoot depois é importante. Depois, tentei também tornar este deck desta apresentação num recurso para que qualquer pessoa que está aqui nesta meetup no futuro possa aceder. Depois o Rodrigo disse que ia pôr na plataforma do GitHub, portanto ainda mais fácil vai ser aceder a este deck. E meti aqui também alguns links para documentação que eu achei relevante e que de facto é muito usada por nós para resolver problemas de clientes. Portanto, se nós conseguimos resolvê-los e explicá-los, é muito fácil também qualquer um de nós aqui nesta meetup ir à documentação e depois também ir diretamente à fonte, digamos. Falando então aqui um bocadinho da agenda de hoje e sem me alongar muito, vou começar então com a importância de ter skills de troubleshooting em primeiro lugar, depois tanto para Cloudflows como para Canvas Apps, vou então aqui falar dos problemas mais comuns, que tipo de troubleshooting é que pode ser feito, falar também aqui um bocadinho das best practices que existem e que minimizam erros para o futuro e no final vou também aqui explorar um bocadinho da Power Platform Community global, Power Apps, Power Automate e também falar um bocado do Microsoft Support e de como é que nós podemos ajudar sempre que há algum problema mais complexo, ok?
E agora sim, porque é que é então importante ter skills de troubleshooting e porque é que é relevante perceber isto, no fundo? De certeza que aqui muitos de nós que estão nesta meetup já perdemos horas a fazer troubleshoot de um problema, quando na verdade a resolução ou era uma coisa simples ou bastava olhar para o problema de outro prisma, não é? Isto faz no fundo com que criar power-ups ou flows naturalmente exija ter skills de troubleshooting, porque naturalmente também vão surgindo problemas e erros que têm que ser ultrapassados. E no fundo, e muitas das vezes, quanto mais complexa for a criação da app ou do flow, mais complexo também vai ser aqui o troubleshooting necessário para resolver os tais problemas que vão surgindo. Portanto, um, são duas faces da mesma moeda. Skills troubleshooting e criar power-ups ou flows acaba por ser a mesma, fazer parte aqui do mesmo pacote. Portanto, a mensagem aqui no fundo é que melhores skills de troubleshooting no fundo vai ser igual a menos tempo e menos esforço despendido quando estamos então a criar as nossas aplicações e sobretudo quando estamos a fazê-lo da maneira que nós queremos. Não queremos estar aqui a ter que recorrer a outras implementações que não era bem aquilo que nós queríamos porque estamos a ter um problema e que não conseguimos ultrapassar, ok? E daí a importância de troubleshoot. Dito isto, e antes de passar então à parte em que falamos do troubleshooting em si, achei também importante dar uma overview de quais os problemas mais importantes, ok? Tinha dito há bocado que dividi isto então em Power Automate Cloud Flows e Power Apps Canvas Apps. E sem mais demoras. E não só dividi nestas duas plataformas, como também dividi em dois grandes grupos de problemas. No fundo, temos aqui os performance issues, são problemas de performance, de flows que estão lentos ou power-ups que estão lentas, e no fundo, todos os outros problemas que não os de performance, em que está aqui a haver alguma feature que não está a funcionar, ou que estamos aqui a receber uma mensagem de erro. Portanto, são estes dois grandes grupos de problemas que existem, e também são estes os grupos de problemas que têm tipos diferentes de fazer troubleshoot e de analisá-los. Portanto, achei relevante fazer esta distinção. Sem mais demoras, e começando então aqui pelos Cloud Flows, pronto, neste slide vou falar aqui só um bocadinho de quais é que são então os sintomas que vemos com problemas de performance em Cloud Flows, ok? No fundo é muito simples, são flows que parecem que estão a ser executados, parece que estão a ser executados de forma mais lenta do que o normal, do que a média, e em que podemos estar ou não parados numa ação em particular quando vamos ao Flow Run Viewer ou quando também recebemos alguma mensagem de erro específica no caso de haver throttling, que é no fundo estes problemas de performance. Aqui em baixo temos aqui uma imagem representativa, aqui um apply to each, um loop que está aqui a correr, ou correu durante um dia ou mais, tem 1000 iterações e aqui as ações dentro deste loop não são mais do que alguns segundos. Portanto, um dia é exagerado, se calhar, relativamente ao que é esperado. É um exemplo. Temos também aqui outros dois exemplos em que, por exemplo, houveram retries e sempre que há uma retry é sinal de que já está aqui a haver algum problema. Grande parte das vezes este problema é devido a performance, devido a timeouts, devido a várias outras coisas que estão aqui associadas a esta classe de problemas, digamos. Aqui nas causas, eu tenho aqui um slide um bocadinho mais completo, ok? E vou então descrever então aqui um bocadinho também que causas é que fazem com que haja então estes problemas de performance nos Cloud Flows. A primeira e uma das mais relevantes é então haver aqui mecanismos de proteção ao nível do próprio conector, ok? Não é ao nível da plataforma, mas de cada chamada que fazemos ao serviço, que no fundo é o conector que está a fazer. E pronto, estes serviços, ou seja, cada um dos conectores que chamam o serviço tem então limites próprios. Por exemplo, nesta imagem aqui temos o conector de Excel e pode-se ver então aqui que há aqui um erro de status code 429 e que diz então que o rate limit is exceeded. Portanto, esta aqui é uma mensagem clássica de um erro de throttling. Ao nível de outros conectores existem outro tipo de limites. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o SharePoint, só para termos aqui uma ideia do tipo de limites que existe ao nível de SharePoint, por exemplo. Sermos então aqui a throttling limits, percebemos que a este serviço em particular podem ser feitas 600 API calls por conexão durante 60 segundos. Portanto, estamos a falar deste tipo de limites que existe. Eu aqui também pus estes 4 conectores, porque assim no fundo são os mais usados aqui em Power Automate e meti também aqui os links diretamente para a parte dos limites, depois podem consultar mais tarde. Ponto número 2, falar aqui um bocadinho das Power Platform Requests por dia e tentar então agora aqui perceber que este limite aqui é independente deste. Portanto, este aqui não é um limite
diretamente ao nível do serviço que estamos a conectar, ok? Este aqui é um limite que é ao nível do próprio flow, da própria plataforma, que não pode ser excedido. E no fundo, um Power Platform Request é uma ação do flow. Portanto, é uma ação qualquer do flow. Não só uma ação em que é feita uma chamada API a um conector, mas, por exemplo, uma ação de sistema como uma condition ou um compose. Portanto, este tipo de ações também contam para estes limites de Power Platform Requests, ok? E não é só as ações que sucedem, ações que não sucedem também, as que falharam também contam, retries também contam, portanto há todo este tipo de tecnicalidades que conta para estes limites e no fundo, dependendo da licença que temos associada, temos mais ou menos o threshold então maior ou menor, portanto depende muito da licença. Mais à frente também na demo vamos então perceber aqui um bocadinho esta documentação. Ponto número 3, pronto, aqui também existe um limite de dados que é possível de ser transmitidos por dia ao nível da plataforma. Portanto, esta limitação também existe e também é fácil cair nela, digamos. E no ponto 4, outro tipo de limites que estão aqui documentados, Flow Definition Limits, duração e retenção de flows, Concurrency Looping, Concurrency pedidos feitos em simultâneo, portanto, isto também está tudo documentado e também aqui ao nível de timeout. Passando agora aqui então a uma pequena demo de como então fazer troubleshooting de um flow que está a ter problemas de performance, ok? De um flow, neste caso de um user. Conseguem ver aqui o meu browser? Sim. Ok, porreiro. Então, pronto, temos aqui este user que neste ambiente tem aqui 2 flows que eu criei, ok? Temos aqui o primeiro flow e vamos então, a primeira coisa que salta à vista é aqui a Run History e percebemos que, ok, este flow está aqui com muitas execuções a correr, isto não é bem normal. Se formos aqui a All Runs, percebemos que já foi sucedido no futuro, mas que nas últimas duas horas está aqui a correr há mais tempo, se calhar, do que é suposto. Portanto, logo isto aqui é um indicador de que pode estar a haver throttling. Olhando aqui para o outro flow, Dem Throttling 2, ok, este flow aqui não tem aqui muitas runs a correrem neste momento, tem aqui apenas uma, portanto, poderá não estar aqui a haver throttling neste flow, no entanto, vamos então debruçar-nos sobre este. Primeira coisa a fazer, ir então aqui ao Edit Mode, ok? Edit Mode não, enganei. Ir então aqui à Run, a uma das runs que está então aqui a correr. Olhar para o flow e perceber, ok, qual é que é a ação em que poderá então estar parado. Neste caso é um loop, apply to each. Dentro deste loop vemos que temos dois tipos diferentes de ações. Temos aqui ações do conector do Dataverse e temos também aqui um Compose, que é uma ação de sistema. Okay? E ele está aqui a iterar sem parar neste loop. Pronto. Os dois tipos de throttling podem estar a acontecer tendo em conta estes dados e como vimos há bocado, então, haver aqui um limite ao nível de Dataverse ou então haver um limite ao nível da própria plataforma, ao nível dos Power Platform Requests que estão a acontecer. Portanto, a próxima coisa a fazer é ir então perceber se para este flow estamos a exceder ou não estes limites ao nível de Power Platform Requests. Para isso, é só ir aqui ao Analytics Pane, ok? Temos aqui um Power BI que nos vai dizer por dia quantas ações é que estamos então a consumir só neste flow. Portanto, isto aqui é ao nível do flow, não é ao nível nem do ambiente, nem ao nível do user, é do flow. E se fizermos mouse over, percebemos que, ok, hoje já vai quase nas 500 mil ações por dia. Portanto, temos aqui um flow que é bastante pesado. E então aqui há a documentação que eu partilhei no deck, percebendo aqui os Power Platform Requests. Vamos perceber que, dependendo então da licença que temos, vai haver então diferentes limites. Portanto, voltando aqui ao flow, e esta aqui é uma pequena dica que não é muito divulgada, mas que faz bastante diferença. Voltando aqui ao flow e pressionando Ctrl Alt A no teclado, vai-nos abrir então aqui uma tab que permite ver então aqui que licenças é que temos associadas a este flow, ok? Que é uma questão de então pesquisar por isCurrent e ver qual deles é que está a true. E sabemos então que a licença que está associada a este user, a este flow, é então esta com estas características. List license name, flow per user, ok, está identificado.
Temos também aqui algumas informações que também são relevantes, quando é que foi assignada a licença, limite de APIs, tem acesso a Premium Gateway, Premium APIs, portanto há aqui outro tipo de informação que pode ser ou não relevante para admins ou para makers. Portanto, temos agora a licença. Voltando então aqui à documentação, sabemos que, ok, temos uma Power Automate para user plan. Portanto, o limite que está a ser, o limite desta licença é de 40.000 ações por dia por user, ok? Portanto, logo aqui percebemos que estamos claramente a exceder este limite e isto indica aqui que está a haver então um throttling ao nível de Power Platform Requests imediatamente. Portanto, é a primeira coisa a ver. Esta documentação é muito relevante para perceber isto e está aqui cheia de dicas. Também diz-nos o que fazer se tivermos então a exceder os limites. Best practices, aqui falar de pay as you go, portanto, esta documentação é mesmo muito relevante e recomendo bastante. Depois tínhamos visto que podia ou não estar a haver throttling ao nível de Dataverse, do conector Dataverse. Ora, nós abrindo aqui a documentação do conector Dataverse e vendo aqui os limites, vamos perceber então que os limites são por web server, isto é, por ambiente. Tipicamente, diferentes ambientes têm diferentes números de web servers associados. Por exemplo, o default environment tem só um web server por default. Um trial também tem só um web server. Production pode ter mais. Portanto, por ambiente, ou seja, por web server, o número de requests, aqui este limite é de 6.000 em simultâneo feitos pelo user. Portanto, não menciona aqui flows, é pelo user, numa janela de 5 minutos. É um dos limites que poderíamos estar aqui a esbarrar. Outro seria aqui então o número de concurrent requests, isto é, pedidos feitos em simultâneo por servidor de 52, ok? É outro limite que também podíamos estar a esbarrar. Aqui neste caso, se formos olhar para o outro flow, deixa-me só aqui abrir. Se formos olhar para o outro flow, percebemos que o outro flow tem o mesmo user associado. E este flow aqui também usa a ação de Dataverse. Portanto, se este flow não está em throttling e também usa a ação de Dataverse, como os outros limites eram por user, não será aqui um throttling ao nível de Dataverse. Ok? Pronto. Depois há aqui outras indicações de como ver o limite, de como perceber os limites ao nível de Dataverse. Eu posso explicar no final, mas tem aqui neste link também como perceber isso. Portanto, aqui a parte de performance, fazendo aqui um recap do que vimos, flow run duration, perceber se está aqui a haver ou não flows que estão aqui a correr demasiado tempo, perceber se há um erro ou não de throttling, que são aqueles 429 que podem aparecer, Control Alt A para perceber a licença, Flow Analytics Tab, Power Platform Requests, depois ir ver especificidades ao nível do conector, especificidades ao nível da própria Power Platform, como nós vimos. Podíamos também ter visto Data Consumption Limits e também aqui os Flow Requiring Limits, que vou deixar aqui para vocês em casa, porque queremos ver mais coisas, ok? Manuel, Diga posso então, fazer uma pergunta já? força. O Rodrigo estava com o manuário e eu foi logo. Força. Eu não consigo ver ninguém no chat, por isso. Quer Tu ver disse- minha opinião? Fizeste bem, a pé juntos, siga. Tu disseste uma coisa que me pôs a pensar. Disseste que os limites do Dataverse pode ser por ambiente também? Os limites de Dataverse são por web server Certo, e mas diferentes web servers têm números diferentes de servidores. Por exemplo, o default tem um web server e production certo. pode ter 4, 5, 6, E depende também e aqui se do for um ambiente de Teams? ambiente. Teams tem um web server, Ok, tipicamente. Dataverse fantástico. for Teams tem um web server, daí ser também um bocado limitado em termos de Ok, então em está termos de explicado. tudo, Certo, na verdade. está bem. Ok, Manuel, já agora deixa-me só acrescentar aqui um ponto que força. daquilo que estavas a falar dos requests, ok? Só aqui um detalhe. Consegues ir àquela janela que mostraste há bocado, estavas a apresentar há bocado dos Power Platform Requests. Um, Pronto, só para esclarecer aqui uma coisa. De antes, estes limites até eram bem mais pequenos. Ok? Entretanto, a Microsoft alterou um bocadinho os limites com base em cada licenciamento e aumentou drasticamente para os 40.000. Aquilo que está ali, aquele Transition Period Limit, só para não ficarem confusos, que diz 100.000, atualmente toda a gente
os limites verdadeiros, por exemplo, no Power Automate per user, como eu estava a referir, são 40.000. Atualmente, todos os tenants estão com um período de transição dos 100.000. Porquê? A Microsoft só vai começar a fazer o enforcement dos 40.000 quando há existir analítica no centro de administração que mostre claramente quais é que são as chamadas da API que vocês estão a utilizar por dia, ok? Assim que essa analítica ficar disponível no centro de administração, os limites verdadeiros dos 40.000, dos 250, dos 6, vão começar a ser enforced. Pronto, basicamente é só para esclarecer aqui aquele tema dos limites de transição. Isso, Desculpa, exatamente isso. força. Obrigado, Rodrigo. Neste momento ainda não temos esses reportes. É esperado, já se fala há muito tempo de que vai haver estes reportes, estamos aqui à espera. Eu tenho confiança que sim, que vai acontecer, porque já foi documentado, já foi publicado, portanto, é só uma questão de esperar para termos mais Menos que informação. haja algum delay de roadmap, vai ser até ao final deste ano fiscal, portanto até junho, estarão disponíveis. Ótimo, ótimo. Na verdade vai ser um grande complemento. É. Continuando, se não houver aqui mais questões no performance, depois também podem perguntar por WhatsApp ou mesmo aqui no chat, eu depois posso ver no final. Vou então aqui passar para a parte de todos os outros erros que não performance, digamos. Manuel, Erros em já que... agora, desculpa lá, está aqui uma pergunta no chat que deve ser Força, muito força. fácil de responder, que você aproveite. É que o Bernardo está a perguntar aquela dica que tu deste do Ctrl Alt A, tem que Sim. ser feita dentro do Flow, do editor do Flow, ou pode ser na janela dos Flow Details? Pode Eu ser na diria... janela do Flow Details. pode ser, ok. Pode ser Exatamente. também, sim. Boa. Tanto aqui Obrigado. como na outra funciona. E é uma Ok. dica que se o Ctrl Alt A não funcionar, Ctrl Alt Shift A funciona. Portanto, é ver, é experimentarem os dois. Correto. Obrigado. Ok. Depois, então, passando então aqui à parte de todos os outros problemas, pronto, eu aqui decidi falar então aqui de alguns, há uma panóplia de erros que podem surgir em Power Automate em Cloudflows, e posso-vos também dizer que num ano de suporte são muito raros os problemas que encontro que são exatamente iguais a outros que tive no passado. Portanto, há sempre pequenas variações que depois acabam por tornar a coisa muito dinâmica. Mas decidi falar então aqui primeiro de alguns problemas mais comuns. Aqui o que vemos muito com FlowMakers é problemas de lógica ao nível de sintaxe e problemas com DLP policies ou Conditional Access Policies que estão a ser enforced. Felizmente conseguimos imediatamente identificar este tipo de problemas, ou quase todos, com o Flow Checker e com as notificações que aparecem na plataforma. Ok? Problemas também aqui ao nível de conectores, conexões, custom connectors, muito comuns também, isto acontece com alguma regularidade. Permissões e security roles ao nível do ambiente ou do tenant também acontece. Whitelist de IPs ou serviços. Este tipo de problemas é muito comum em organizações muito grandes ou grandes que têm uma segurança apertada e que começam, nomeadamente, por fazer blacklist de tudo e depois, à medida que vão precisando, vão então fazendo whitelist. E ter aqui a atenção que há mesmo muitos serviços que é preciso conectar muitos IPs e pronto, é um problema que também nos surge bastante. Está aqui um link para este tipo de informação. Flows órfãos. Este aqui também é outro grande problema que nos chega. No fundo, flows órfãos são flows que só tinham um owner associado, ou neste caso era o creator, e que esse owner, por algum motivo, deixou a empresa ou teve que sair. Portanto, este aqui é um problema muito comum e que a resolução está aqui neste link, diferentes modos de resolver este problema. Eu depois posso falar um bocadinho mais à frente, como dar aqui mais algumas guidelines, mas no fundo este link também explica muito bem como fazer isso, como resolver. E aqui este agrupamento todo de problemas, no fundo, pode ser representado por HTTP status code, portanto são mensagens de erro de HTTP, que são pedidos que são retornados. Temos aqui uma panóplia deles, eu também pus aqui alguns. Mais à frente também, nos slides a seguir, pus alguns exemplos. Voltando então aqui aos common issues. Triggers que não estão a trigar, também relativamente comum, e problemas com licensing ou add-ons. No caso, este problema aqui é muito no caso de assignar aqui a licença Power Automate para Flow Plan, ou então aqui os add-ons, porque tipicamente os admins que não têm conhecimento da Power Platform acham que este tipo de licenças deve ser assignado aos users, quando na verdade é o ambiente e ao próprio Flow neste caso. Portanto, são aqui alguns dos problemas mais comuns. Aqui em termos de HTTP Status Code, eu não vou debruçar muito sobre eles, porque de facto são aqui bastantes.
No entanto, achei aqui relevante deixar no deck para poderem ver, para poderem ler a mensagem e perceber aqui um bocadinho um exemplo do que pode aparecer na plataforma, no Flow. Ok? Temos aqui o 429 que vimos há bocado, Bad Gateways. Pronto, aqui também é verdade que muitas destas mensagens podem ser aqui um bocadinho gerais, por isso é muito recomendado não só verem o código de erro, mas também lerem a própria mensagem de erro que está a ver, que nos dá bastante informação. Ok? E agora vou então passar só aqui à minha próxima demo. Esta também vai ser assim, bastante simples. E no fundo é mais uma vez o meu user. Temos aqui um flow que falhou aqui algumas vezes. Ok? Este flow, no fundo, o que está aqui a querer fazer é um use case bastante simples. É trigar o flow manualmente, ir aqui a uma SharePoint list, buscar aqui um documento que está guardado nesta lista de SharePoint, num documento Excel, e depois, aqui dentro do loop, processar aqui o que houver para processar e o que quisermos. Portanto, aqui o use case é mesmo muito simples. Primeira coisa a ter em conta, Flow Checker, está tudo ok. Não há aqui erros aparentes. Ok? Vamos então aqui testar o flow e perceber o que é que está a acontecer. Run flow, test, done. Ok, primeira mensagem, a primeira coisa relevante aqui, notificação de erro e aqui a mensagem de erro do lado esquerdo. Vamos então também perceber qual é que é a ação que falhou. Aqui o get tables, como já podiam ter adivinhado. Falhou então com 400 bad request, mensagem de erro, graph API encountered unsupported features in the workbook and was unable to work with it. Please remove the unsupported content and try again. Portanto, é uma mensagem de erro. Não é assim tão genérica quanto isso, dá-nos aqui alguma informação, tem a ver com o workbook que está a ser utilizado, ok? Por isso a primeira coisa que podíamos fazer era então ir aqui à nossa lista de SharePoint, procurar a nossa tabela, o nosso fecheiro, abri-lo e tentar perceber o que é que está a acontecer. Ok, não conseguimos abrir o fecheiro na cloud, vamos abri-lo então aqui na app. Vai demorar aqui um bocadinho. Ok, já abriu. Pronto, aqui a primeira coisa a reparar neste fecheiro é perceber que, ok, tem aqui algumas restrições que estão assim, aqui a ser impostas. Em primeiro lugar, temos logo aqui este pop-up e ao vermos então aqui as permissões que estão a ser impostas, vamos perceber qual é que é o user que está a ser restringido ou que neste caso tem acesso. Percebemos que o user é este aqui, full control, portanto, à partida, este user tem acesso a estes dados sem qualquer problema, ok? Vou aqui minimizar, voltar então aqui à Run History. Vamos então perceber se o user que está então aqui com a conexão associada a este conector é o mesmo. Vamos então aqui, percebemos que sim, é o mesmo, portanto também não será aqui um problema à partida de conexão, ok? Por isso o próximo passo, e é uma coisa de certeza que já todos nós fizemos, é ir ver a documentação, aqui já mesmo ao lado do erro para percebemos então aqui as non-limitations que possam existir com este conector. Vou já estragar a surpresa, não está documentada esta limitação, ok? Não está documentada, portanto o próximo passo seria mesmo, e agora claro que cada um tem maneiras diferentes, mas no meu caso o que eu faria era então copiar aqui a mensagem de erro, ir então aqui, tenho aqui a Power Platform Community, mas pesquiso já aqui muito rápido. Power Automate Community. Ir aqui à Power Automate Community e colar a mensagem de erro para perceber se já houve aqui algum utilizador com este problema ou não, ou se já foi então aberto aqui um bug com esta limitação. Ok, tenho aqui algumas entradas, vou abrir aqui esta. Aqui não por acaso fui eu que abri então este post, mas como eu há centenas de outros utilizadores da comunidade que abriram bugs semelhantes ou que abriram reportes semelhantes, eu abri isto porque tive este erro a semana passada e achei que era relevante e também convido-vos também a fazer a mesma coisa se virem este erro.
E então o que diz aqui, e imaginemos que este user não sou eu, que é outra pessoa, error in retrieving data from Excel when sensitivity level is applied. Portanto, temos aqui uma dica do que é que poderá ser o erro. Temos também aqui informação relevante, temos aqui os screenshots, a mensagem de erro que nos permitiu encontrar o erro, ok? Mas no fundo o que é relevante e o que nós não sabíamos é que, ok, este Excel tem então aqui uma sensitivity level que está aplicada. Indo ao Excel, indo aqui à sensitivity, ok, de facto sim, tem aqui a sensitivity level, é uma limitação, e neste caso até já foi flagada como I found a bug aqui na comunidade e a Microsoft já está então aqui ao corrente, ou irá estar ao corrente de cá esta limitação, em que ou é para ser corrigida ou é então para ser adicionada aqui às limitações na documentação do Excel Connector, ok? Foi aqui uma pequena demo, perceber aqui como é que se fazia troubleshooting e de como é que podemos então utilizar aqui a comunidade, que é de facto uma grande mais-valia e um grande asset que nós temos enquanto makers, enquanto flow users também. Aqui, no fundo, general assessment de como é que podemos fazer então a troubleshoot de flows. Pode parecer uma piada, mas de facto perguntar e testar se já desligámos e voltámos a ligar parece uma piada, mas a verdade é que muitas das vezes existe aqui um caching ao nível do servidor e o simples facto de desligar um flow e voltar a ligá-lo, ou remover uma ação e voltar a pô-la, faz com que haja aqui um flush dessa cache e permita resolver aqui alguns problemas que são mesmo ao nível do servidor. Outra coisa que se pode perguntar, se outros users têm o mesmo problema e se não tiverem, qual é que é o setting deles que é diferente do meu, se já funcionou no passado e que changes, que diferenças é que ocorreram então aqui entretanto, entre o passado e o agora que está a acontecer o erro. Depois tools available, vimos então aqui o flow checker, neste caso não foi útil. Repair tips, que é aqui um mail que é possível receber quando temos então um flow a falhar e que diz-nos aqui algumas coisas, algumas possíveis dicas de resolução. Ver então os inputs, outputs do conector, ver aqui mensagens de erro. Depois também a funcionalidade Peak Code, que nos permite olhar mesmo para dentro do próprio conector e ver o que é que está a acontecer em termos de código, digamos. Network Trace, no caso de ter aqui um problema ao nível da funcionalidade, isto aqui podemos usar o browser para fazer isto. É mais aqui ao nível da própria plataforma estar aqui ou não a ter problemas com alguma feature, não tanto ao nível de execução de flows, por isso é que eu também não trouxe esta demo. Depois, URL Decoder também dá jeito e vamos ver mais à frente porquê. E Community Forum, como vimos, pode dar também muito jeito, porque de certeza que há muita gente que já passou por problema que nós estamos a passar, ou na maior parte das vezes. Por último, falando aqui um bocadinho das best practices e também sem me alongar muito, muito importante ao nível operacional, nome das ações e nota pode fazer aqui milagres, quando são outras pessoas depois irem rever os nossos flows. Adicionar comentários é uma feature que também é relativamente nova, foi lançada há pouco tempo, mas que também é relevante. Depois, usar então aqui a ação Scope para organizar aqui os nossos flows mais complexos e no fundo temos aqui um modelo Try, Catch, Finally e no fundo, eu não vou entrar em detalhe, mas este modelo permite-nos, para flows que estão em produção em que não podem de todo falhar, permite-nos então aqui mitigar ou arranjar aqui uma solução para quando uma ação específica falha, para ser redirecionada então para outro ramo do próprio flow. Depois, evitar nested loops dentro de loops, porque isto pode dar asa aqui a exponenciação de Power Platform requests. Ok, é fácil isto acontecer. E por último, também fazer aqui uso de child flows para simplificar um bocadinho os nossos flows. Ao nível estratégico, trainings, isto aqui faz diferença. De facto, fazer trainings é uma das coisas que faz diferença. E pus aqui também um link porque de vez em quando existem os chamados Microsoft Virtual Days, em que no fundo são oferecidas à comunidade, a quem se inscrever, treinos que são dados por instrutores e certificações são oferecidos, portanto podem ir ver este link e perceber se vai haver ou não uma nos próximos dias. Eu vi que vai haver agora umas em abril para o Fundamentals. Depois, ir testando o flow à medida que vamos construindo, super relevante. Adicionar co-owners ou service accounts precisamente para mitigar o problema dos órfãos flows que falei há pouco. Por último, e também não menos importante, Application Lifecycle Management e a ter aqui uma estratégia de ambientes
e no fundo usar um ambiente para uma coisa específica, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de produção, e fazê-lo através de soluções. Portanto, são aqui algumas das best practices que recomendamos ao nível de flows. E com isto, termino aqui a parte de Power Automate. Não sei se há aqui alguma questão, se tem alguma dúvida ou se passo já para a próxima matéria. Eu tenho uma dúvida, Manuel. Força, força. Você falou lá em uso do Child Flows. Como eu posso fazer esse uso? Como eu posso disparar um flow secundário dentro do meu primário para que eu, por exemplo, possa evitar numa boa prática o uso de nested loops, né? Fazer um loop dentro de outro loop. Como é que você sugere o uso de um flow, de um child flow? Child Flows é uma funcionalidade que só tens disponível, só tens esta ação disponível no Flow se o Flow estiver dentro de soluções. Se criares um Sim. Flow fora de uma solução, esta ação não vai sequer estar disponível. Se criares dentro de uma solução e pesquisares por Run a Child Flow, esta ação vai-te aparecer imediatamente e vais conseguir usá-la, e depois tens aqui os tais flows que tens disponíveis para poderes trigar a partir daqui, a partir do próprio Flow. Entendido. No meu caso, que eu uso solução, então eu vou fazer uns testes aqui. Muito obrigado. Força. E normalmente até uma boa prática para ajudar a manter as vossas automações, porque se tiverem automações que são muito complexas, normalmente até a árvore da própria automação fica bastante grande. Conseguirmos ter aqui uma camada de abstração em que, se conseguirem dividir quase a automação em diferentes áreas de caso de uso, depois para outras pessoas que eventualmente tenham que trabalhar no futuro nessas automações ou mantê-las, é melhor e é mais fácil de gerir, porque não tem um processo gigantesco todo discriminado num único flow e conseguem fazer esta divisão, portanto, em flows child, portanto, em subflows. Este conceito também existe com o nome subflow para RPA, no Power Automate Desktop. Ok, caso queiram replicar. Ok, entendido. Obrigado. Se houver aqui mais questões, posso passar então aqui a Power Apps, que ainda temos aqui mais conteúdo que também pode ser interessante. Ok. Ok. Pronto, passando então aqui à parte de Power Apps. Eu antes de começar naquilo que, pronto, na parte dos problemas e do troubleshooting, eu achei aqui interessante trazer estes dois gráficos, e na verdade não queria entrar em grandes detalhes técnicos, mas achei interessante trazer porque mostram aqui o percurso que cada pedido de dados faz até à base de dados, desde a Canvas App, do lado do client, e depois de volta. E no fundo temos aqui uma representação do tempo que isso demora e das várias camadas que são percorridas. Podemos perceber que em todas as bases de dados, aqui à exceção do Dataverse, os pedidos viajam através de pelo menos duas camadas intermédias. Temos aqui a APIM, API Management, e o Connector Overhead. Ok? E depois fazem este caminho até aqui e de volta. Conseguimos também perceber que o tempo total de espera do lado da app, portanto, o tempo total que o cliente vai estar à espera é, na verdade, igual à soma do tempo em cada uma destas layers, para ir e para voltar, mais o tempo de transmissão entre layers. Isto, no fundo, mostra também que se a base de dados ou o ambiente, no caso do Dataverse, se encontrar geograficamente longe da localização dos end users, então o tempo de transmissão será naturalmente maior, o que faz com que o tempo total do próprio pedido de dados seja maior, o que no fundo atrasa aqui a app e pode levar a problemas de performance. Aqui mais abaixo neste gráfico temos então aqui ao Dataverse em específico, e podemos ver então que um pedido feito de uma Canvas App ao Dataverse é um pedido que vai diretamente à source e que não passa por estas duas layers, portanto podemos ter uma performance bastante melhor, e por isso é que também é muito recomendado que com Power Platform seja usado o Dataverse, porque permite então esta integração nativa desta base de dados relacional. Ok? Agora sim, falando então aqui do que interessa e do que é relevante em termos mais práticos, já temos aqui algum contexto tendo o gráfico anterior. Portanto, no fundo, e à semelhança do que foi feito em Power Automate, os sintomas de quando uma Canvas App está com problemas de performance é, no fundo, a app demorar bastante tempo no on-start, na on-start property, ou então entre ecrãs. É uma possibilidade e de certeza que já aconteceu a muitos de nós aqui.
ou, pelos motivos que expliquei há pouco, demorar aqui algum tempo a ir buscar os dados à base de dados. Ok? Ainda estão aqui a ver as causas, fazendo um breakdown das causas, e na verdade este slide aqui é um slide que é no fundo as causas, as recomendações de troubleshoot e as best practices, portanto tentei englobar aqui porque no que toca à performance não é muito fácil, não há assim grandes guidelines de troubleshoot, é mais best practices que se seguem. Depois também vamos ver o monitor mais à frente, mas assim, em termos gerais, é mais ao nível das best practices. Aqui no ponto número 1, aqui um design da app que pode ser melhorado. Nós temos aqui na Microsoft, nós recomendamos um limite de 500 controles e de 30 conexões à base de dados por app, ok? Ter em atenção que uma coleção pode ser vista como uma connection, como uma conexão numa base de dados, portanto, também conta para este limite de certa forma. Este limite é um limite recomendado, não é um hard limit. Já vi apps com bem mais do que este número de controles a funcionar sem aparentes problemas de performance. No entanto, é uma recomendação que nós damos e também ter a intenção que quanto mais aumentarmos estes números, mais sujeitos estamos a ter este tipo de problemas. Do ponto a seguir, usar aqui a função concurrent, clear, collect e set. E também posso pôr aqui o update context, não está aqui descrito, mas que também é no fundo parecido com o set. O concurrent permite realizar aqui então funções em simultâneo e pode ser aqui muito interessante quando estamos a fazer o load de base de dados. Temos aqui este exemplo em que se não usarmos o concurrent, o load é feito sequencialmente destas tabelas para uma coleção, ok? E, só aqui o ponteiro, é feito aqui sequencialmente. Se usarmos o concurrent, o load é feito, começa ao mesmo tempo e assim conseguimos poupar ainda bastante tempo e eventualmente diminuir aqui o onStart property ou qualquer outra propriedade que estejamos a usar. Depois, clear collect é precisamente usado para guardar localmente dados ou tabelas e também é interessante se na sessão de Power Apps que estamos então aqui a iniciar não forem feitas alterações a estes dados. Se tivermos que alterar muitas vezes estas coleções, pode tornar-se também um problema. Depois o set e o update context permitem aqui guardar variáveis globais ou locais. O set é globais e o update context é locais ao nível do screen que estamos aqui a usar, e evita termos que estar a ir então à base de dados sempre que queremos ir buscar alguma variável que depois precisamos de usar. É assim são assim os pontos mais interessantes ao nível de design da app. Depois, bottleneck, aqui ao nível da base de dados. Há aqui um erro muito comum ao nível de nós makers, que é no fundo retornar as colunas todas de uma base de dados, independentemente de se precisarmos ou não. Portanto, uma das dicas é selecionar apenas as colunas que vão ser necessárias para a app e isto também reduz bastante aqui a complexidade e melhora a performance muitas das vezes. Poucos recursos do lado do servidor, isto também pode perfeitamente acontecer, haver pouca memória. Também pode haver aqui um problema ao nível da on-premises data gateway se estiver a ser usada, portanto também ter atenção a isto e monitorizar também do lado destes serviços. Aqui ponto número 3, browsers, dispositivos usados e aqui a versão do Studio, a authoring version do próprio Studio de Power Apps, ok? Alguns browsers não são suportados por Power Apps, é preciso ter atenção a isso, e alguns sistemas operativos ou versões dos próprios dispositivos podem dar problemas. Por isso é preciso ter a certeza que se cumprem os requisitos de sistema. Estão aqui nestes dois links, acessem estas informações todas e podem ver quais é que são os requisitos. E aqui neste ponto, mudar aqui a Studio Version e republicar a app regularmente. No fundo, porque aqui a própria Power Platform, a própria plataforma de Power Apps é otimizada continuadamente. Portanto, sempre que regeneramos, sempre que republicamos a app, estamos no fundo a regenerá-la com os últimos updates. Portanto, é também recomendado publicar a app regularmente. Aqui no ponto 4, como tínhamos visto, a localização da data gateway do ambiente ou da base de dados pode afetar então aqui os pedidos às bases de dados e demorar mais tempo por causa disso. E por último, throttling aqui ao nível de pedidos a serviços. E no fundo, este ponto 5 é exatamente igual ao ponto de performance que falei há pouco na parte dos Cloud Flows, porque estamos aqui a usar os mesmos conectores, estamos a ir buscar os dados às mesmas bases de dados, portanto, o problema é o mesmo, os limites são os mesmos porque são os mesmos serviços.
E assim, a parte de performance, eu juntei aqui a demo da performance com a demo da application functionality, porque na verdade a única demo possível aqui é usar o monitor para fazer monitorização dos tempos e dos pedidos. Portanto, eu acabei por juntar e mais tarde vamos poder ver também como é que podemos fazer um troubleshooting desta parte. Passando então aqui à parte de erros de funcionalidade ou mensagens de erro. Provavelmente os problemas mais comuns que vemos ao nível de Canvas App são problemas de lógica, em que aquilo que no fundo é aquilo que o Maker se debate com mais regularidade. Aqui o grande problema é garantir que a sintaxe das fórmulas é correta e que os tipos de dados que estamos a introduzir nas próprias funções são apropriados e que as funções têm os inputs esperados. Este ponto aqui é especialmente relevante quando temos apps que são muito complexas e quando temos várias variáveis a serem referenciadas e a serem utilizadas. Portanto, lá está, quanto maior for a complexidade da app, maior é o troubleshoot e mais cuidado é preciso ter quando fazemos a app. Mais à frente na demo vamos poder ver algumas dicas de erros e de como lidar com eles em tempo real. Problemas de integração. Pronto, tipicamente aqui os problemas de integração com outros serviços ao nível de Power Apps pode ser tricky e pode dar aqui alguns problemas mais de fundo. Dou aqui o exemplo do SharePoint, em que usando aqui o SharePoint Integration ou usando uma Model Driven App, podem ocorrer aqui alguns erros ao nível de runtime, em que a app está aqui à espera de um GUID específico que pode não estar imediatamente disponível quando a app precisa. Imaginemos que precisa de chamar um flow com esse GUID. E pode também ser aqui um problema ao nível desta integração. Outra que pus aqui é o MCAS, ou no fundo qualquer proxy. O MCAS é o Microsoft Cloud App Security, porque no fundo ainda não há aqui uma integração a 100% com Canvas Apps, com esta proxy em específico e com outras, o que pode também trazer aqui alguns problemas mais específicos. Aqui, voltando aqui à integration, estes problemas tipicamente ou têm uma mensagem de erro clara e que podem ser resolvidas do lado do maker ou sobretudo do admin, ou de facto é um problema ao nível do serviço e tem que ser reportado à Microsoft para nós também vermos, e para isso podem usar então o fórum, a comunidade que vimos há bocado. Depois os outros dois pontos a seguir são semelhantes àqueles que falei em Power Automate, licenças e add-ons. Lá está, Power Up para App Plan e add-ons ao ambiente, porque não é a típica assignação de licença que o admin faz aos users, é totalmente diferente. E aqui o whitelist de adereços de IP ou de serviços que também são utilizados por Power Apps. Ok. Ainda então agora aqui para a nossa demo de Power Apps. Pronto, temos aqui esta app, que no fundo, este ecrã aqui, vou ter aqui dois exemplos de como perceber então de que forma é que o próprio estúdio nos vai dando várias hints e várias dicas de como podemos resolver aqui os próprios problemas. Começando então pelo primeiro caso, no fundo isto aqui é um text input em que no fundo queremos pôr aqui o valor do preço que queremos, e nesta label queremos que o preço esteja formatado com este tipo de dados, com esta formatação que é com duas casas decimais e com o símbolo do euro no final. Ok. Primeira coisa a perceber é, ok, já implementei aqui isto, portanto implementei, não houve aqui nenhum erro no flow checker, no app checker, ok? Portanto, à partida, mais uma vez, estará tudo bem aqui com esta implementação. Vamos lá então perceber se de facto isto vai dar aquilo que eu estou à espera. Ok. Eu meti aqui este valor e percebo que, na verdade, não está a haver nenhum erro, ele não se está a queixar, mas não está a acontecer exatamente aquilo que eu quero. E é aqui que entra então as várias dicas que o próprio estúdio nos vai dando. Primeira dica é então ver o que é que a função está à espera de parâmetros de entrada. Esta função que eu estou a usar aqui é uma função do tipo text, que está à espera de um parâmetro de entrada do tipo value, e aqui no fundo diz-nos que é um valor a ser formatado into text. Até aqui tudo bem. E aqui o segundo parâmetro é do tipo format text, e no fundo está à espera de uma formatação específica, mas que o tipo de dados é do tipo texto. Se eu fizer então aqui mouse over e fizer um highlight deste parâmetro aqui, eu vejo que, ok, está aqui explicitado o que é que vai aparecer ao nível da UI,
e o tipo de dados é do tipo texto, portanto, parece que bate certo, tudo bem. E então aqui à parte, há outro parâmetro. Vou então aqui primeiro referenciar e fazer um highlight deste aqui. Vejo que, ok, o tipo de dados é do tipo control, mas na verdade não é isto que eu estou a passar para a função. Estou a passar um control.text e o tipo de dados é do tipo texto. Vamos então perceber aqui que o tipo de texto, na verdade, não é exatamente aquilo que esta função está aqui à espera. Ela está à espera de um valor do tipo value para ser formatado em texto. Portanto, o problema poderá estar aqui ao nível de este tipo de dados que não estamos a passar de forma correta. E para resolver isto, no fundo, é só usar a função precisamente value, que existe para este tipo de situações. E agora sim já está a funcionar da forma que nós queremos. Ok? Fazendo então aqui o mouse over por cima de value, percebemos que, ok, o tipo de dados é do tipo número e este número pode então ser um número que vai ser formatado em tipo texto com este formato específico. Portanto, aqui o ensinamento é muito olhar para estas várias tipos que vamos tendo, porque elas vão nos dando mesmo muita informação. Agora aqui no outro exemplo, no ponto número 2. Este aqui é um caso que, ok, nesta pequena demo pode não ser assim tão interessante porque só há aqui 2 botões, mas para apps mais complexas em que estamos aqui a fazer o set da mesma variável várias vezes, isto aqui é muito relevante. Neste exercício aqui, estou aqui com este botão então aqui a fazer o set desta variável, esta variável do tipo varText, ok? Esta variável chamada varText, que neste momento é um blank, não tem a partida, quer dizer, na verdade até tem, está aqui datatype text, porque eu já tinha referenciado antes, mas no fundo o que eu estou aqui a querer fazer é popular esta variável e vou fazê-lo com este número, com esta variável do tipo text, porque tem aqui então estas aspas, ok? Imaginemos que eu tenho um outro botão no mesmo ecrã, ou noutro ecrã, ou em qualquer outro sítio da app que quer novamente fazer uma referência a esta variável e quer novamente voltar aqui a fazer o reset. Venho então aqui ao novo botão, escolho a variável, varTest, e quero pôr, por exemplo, 15. Só que ele agora aqui está-se a queixar. Primeira coisa a ter em conta, flow checker, perceber então qual é que é a fórmula que está a acontecer, e ainda bem que este tipo de problemas ocorre não no runtime, não em play mode, mas exatamente aqui, porque conseguimos imediatamente perceber qual é que foi a função ou qual é que foi o controle que quebrou aqui esta variável. Portanto, percebemos que foi esta aqui, fazemos mouse over e percebemos que, ok, incompatible type, we cannot evaluate your formula because the context variable types are incompatible with the types of values in other places in your app. Portanto, lendo isto com um bocadinho de calma, é bastante explícito e vemos que está aqui a haver então uma incompatibilidade com outro sítio onde a variável está a ser registada. Vamos então aqui comentar isto. E ainda então aqui ao painel da View Variables, escolhendo então aqui a variável que queríamos mudar a definição, vemos, ok, está a ser mudada aqui neste screen, neste botão e nesta propriedade. Se pressionarmos, vamos ver, ok, está aqui a ser então neste controle. Ao fazer mouse over percebo que, ok, ao fazer mouse over percebo que, ok, o tipo de dados é do tipo texto e é isto que ela vai estar à espera durante a execução toda da app. E conseguimos perceber isso através, pronto, do flow checker, do app checker e depois ainda então aqui às ações, ao view, variables e voltando então aqui à original. É aqui uma demo muito simples, mas que acreditem que em apps complexas faz diferença. Pegando Pois, ainda nesse tópico, se calhar aproveito só que há aqui uma questão no chat agora. do Rodrigo Simões, desculpa. Não há problema. Estava a perguntar se há alguma ferramenta para contar o número de controles de uma app. Que eu saiba. Eu penso que não há. Eu penso que não há neste momento interna. Sim, a aplicação toda eu não conheço, ok? O que tu tens é por ecrã. Tu podes, Rodrigo, não te dá um número, mas podes ter uma visibilidade melhor da quantidade de ecrãs que estão, porque, ou seja, é sempre preciso ir ecrã a ecrã, ou seja, para a aplicação toda que eu saiba, não existe um controle para isso, sem ser, sei lá, ir ao manifesto diretamente à aplicação e tentar fazer ali um Ctrl F, assim, uma maneira mais elaborada. Existe uma app da Microsoft que é de code review,
que se carregamos a Exato. app para a app de code review, dá o número de controles por ecrã e por cada tipo de controle. Isso é uma boa lembrança, Pedro. Isso é uma boa lembrança. Eu se calhar até vou deixar aqui o link para essa code review que depois a malta pode explorar. Obrigado. Ok, obrigado. Então aqui à próxima demo e depois podemos também esclarecer aqui mais algumas dúvidas. Esta aqui, se calhar até vai ser um bocadinho mais interessante que a outra, porque vamos poder explorar aqui uma tool que é no fundo aqui o santo grau das tools de troubleshooting de Power Apps, que é o Monitor. O cenário desta demo é então, imaginemos que esta app toda, ou este ecrã, foi construído por uma pessoa que não deixou grandes comentários, que não deixou notas, e que no fundo temos então agora aqui a deparar-nos com uma funcionalidade que não está operacional. Mais uma vez, não temos nenhuma mensagem de erro aqui ao nível do App Checker. Inspecionando aqui o ecrã, percebemos que temos uma galeria, ok? Tudo bem, uma galeria que está a filtrar então aqui esta base de dados Department List, que eu vou então perceber de que tipo é que é, ok? Uma SharePoint List, tudo bem. E no fundo estou a filtrá-la através da coluna Contact Email, que é uma coluna desta lista, e estou a filtrá-la usando então aqui esta Combo Box, e vou ir buscar o e-mail e filtrar através filtrar dessa forma. Pegando então aqui na Combo Box, vou ver então qual é que é o item que está a ser referenciado, é uma Table 2, e eu vejo que é então uma Table 2 que está guardada em SharePoint, que é aqui um fecheiro Excel que está guardado em SharePoint. Portanto, já tenho aqui mais algum contexto só olhando para as fórmulas. Depois, indo então aqui, analisando a app, vou então perceber o que é que está então a falhar com esta app. Está aqui um bocadinho lento. Sem preview fica mais rápido. Ok, portanto, eu aqui com a Marie não tenho problemas, tenho aqui a partir dos records a aparecerem. Se vier aqui ao Bill, também a mesma coisa. E o problema que os users reportaram é, na verdade, que aqui o Andrea não tem nenhum record a aparecer e nós, neste momento, não percebemos porque é que não está a aparecer. Portanto, vamos então aqui a fazer uso da nossa tool do Monitor. Eu vou só tirar isto para depois não causar mais entropia no Monitor. O Monitor é uma tool que pode ser aberta em Edit Mode, como vou fazer agora, ou em Play Mode. Neste caso vou fazer em Edit Mode. E é no fundo aqui uma tool que nos permite perceber todos os pedidos que são feitos, quer na própria UI, quer no back-end, a base de dados, e dar-nos mesmo muita informação acerca do que é que está aqui a acontecer na execução da Power App. Ok? Vamos então aqui, primeiramente, o Monitor neste momento já foi aberto, a sessão está a decorrer, portanto ele está à espera que eu interaja aqui com a Power App para aparecerem então ali os logs. Vou então aqui pôr o Andrea, que é aqui o meu caso de uso, já está. E agora vou pôr então aqui um caso de sucesso da Marie, por exemplo, para depois ver então no Monitor. E então, como podem ver, então, o Monitor foi então populado depois de eu ter realizado aquelas ações. Este ecrã por si só já nos dá aqui informação interessante, dá-nos aqui uma ordem sequencial, o tempo, qual é que é a categoria, se foi uma user action, se é no back-end, no parte de network, se é uma função, a operação que foi usada, se foi bem sucedido ou não. No caso de serem chamadas a base de dados ou pedidos, temos então aqui o HTTP status. O 200 é o de sucesso, tínhamos visto há bocado os outros todos de erro, o 200 indica sucesso. A duração do pedido, base de dados usada, o controle que foi usado nesta execução, a propriedade e aqui o tamanho da resposta que foi retornada no caso de pedidos que são feitos. Eu vou então aqui abrir, lembram-se que tínhamos visto primeiro o do Andrea, não é? Portanto, eu vou então aqui abrir o record do Andrea. E a primeira coisa a reparar é então aqui na fórmula e perceber se de facto a fórmula é a mesma da que tínhamos visto no controle da galeria. E nós aqui percebemos que sim, que é a mesma fórmula, portanto à partida será então aqui o mesmo controle, ok? Depois, indo aqui ao request, temos muita informação no request e aqui o próprio URL do request é mesmo muito interessante para percebermos várias coisas. Eu vou então aqui copiar este URL e vou pô-lo aqui no URL decoder só por motivos para percebermos melhor o que está aqui a acontecer, ok?
Para descodificar e para perceber um bocadinho melhor, este URL dá-nos mesmo muita informação. Como podem ver, tem aqui o APIM, não é? Está aqui a fazer a tal chamada APIM que tínhamos visto no API Manager, naquele diagrama que mostrei há bocado, SharePoint Online. Temos então aqui a minha SharePoint Instance, sites, o meu site, a minha tabela e aqui o item que está a ser então filtrado. E o filtro que está a ser aplicado então, o contact email, a coluna contact email é então igual a este email aqui, andrea.contoso.com. De forma muito simples, podemos simplesmente ir ver aqui ao SharePoint se está a ver ou não, se existe ou não este email, department lists, pesquisar então aqui pelo e-mail e percebemos que não há na verdade nenhum valor que contenha este e-mail aqui presente. Portanto, é uma maneira de ver isto. Outra maneira para a malta que é mais experiente é fazer pedidos API diretamente do browser. Também pode fazer uma query diretamente no browser ao serviço de SharePoint e fazer este filtro e vai chegar à mesma conclusão de que este record não existe. Por consequência, podíamos também ver aqui, antes de vermos então aqui o caso de sucesso, vamos só aqui analisar a resposta, ok? No body da resposta vemos que o valor, na verdade, é então o de 0 e não temos nada a ser retornado, que é o que vimos aqui na execução da Power Up. Olhando então agora aqui para o valor da Marie, que de facto estava a funcionar, percebemos então aqui que, ok, o filtro é o mesmo, o request é o mesmo, fazendo aqui um decoder, contacto e-mail é igual a marie.contoso.com, tudo bem, e a resposta, na verdade, está aqui a ser retornada, portanto, é diferente da resposta que estava vazia de há bocado, e também é visível isto, não só naquele ecrã, mas também aqui no response size, de que está a haver então aqui records que estão aqui a ser devolvidos. Isto aqui no fundo foi para mostrar aqui o poder do monitor. No caso de não estarem a ter a informação que querem, podem ir sempre aqui ao Source Filter Detailed e aqui é que sim vão ter mesmo muita informação. Isto aqui é bastante usado por nós na Microsoft também para fazer troubleshoot de Canvas Apps, ok? De forma mais simples, mas também não menos eficaz e que se calhar até neste caso era assim menos overkill, simplesmente usar uma label. É tão simples, mas resulta tão bem às vezes, e chegar aqui e perceber então qual é que é então o mail que está associado a esta combo box. Okay. Ver o record que está a ser selecionado e ver então aqui o e-mail e conseguimos facilmente fazer a mesma verificação em SharePoint se este e-mail estava lá ou não. Ok? Portanto, labels, não desprezar, que também é uma grande ferramenta que tem mais utilidade do que aquela que aparenta, na verdade. E assim termina então esta repro, esta demo aqui. Fazer então aqui o recap da demo. Tools available, app checker e mouse over error. Não desprezar, é mesmo, dá mesmo muita informação e são aqui várias dicas que a plataforma nos dá. Label controls, como já mostrei também, pode ser interessante aqui numa perspectiva de troubleshooting. Monitor, também vimos. Ver eventos enquanto estamos a criar as apps e se tivermos algum problema, ou vê-los em runtime. Aqui Clear Cache and Cookies. Também não é muito comum haver aqui uma cache ou cookies que estão aqui presos ao nível do próprio estúdio, portanto, nesses casos, limpar a cache ou os cookies do browser, ou então tentar com o browser em incógnito, já resolveu problemas, portanto, também não é uma coisa que seja inédita e também pode funcionar. Restaurar a app para a versão anterior também é muito utilizado aqui sempre que estamos com builds mais complexos. Mudar aqui a authoring version, também uma coisa que falámos há pouco, também pode ser aqui utilizado porque o próprio estúdio está sempre a ser updated com funcionalidades novas e pode também resolver aqui alguns problemas ou dar-nos mais informação sobre problemas que estejam a acontecer. E também há aqui a hipótese de fazer aqui um setup de uma refresh cadence e ser refrescado tipo de X em X tempo. Também existe essa hipótese aqui para a authoring version do estúdio. Por último, fórum comunidade, muito semelhante ao que vimos em Power Automate e também muito útil e que pode nos dar aqui mesmo também muitas dicas quando tivermos problemas. E com isto terminamos então aqui a parte de
parte de power-ups, não sei se há dúvidas, se posso ajudar, se posso responder aqui a algumas dúvidas que existem nesta parte, antes de passar aos outros 2 tópicos finais. O Diogo tinha aqui uma questão. Força. Vai tu. Ok. Ele estava só a perguntar como é que se conseguia diagnosticar corretamente os erros ou estrangulamentos que estão a atrasar a performance de uma app dentro do Teams, além do App Checker, uma vez que não está disponível o monitor. Dentro do Teams, como é uma aplicação, isto eu estou a assumir que é Teams Desktop, não sei se estás a falar Teams Desktop ou Teams no browser. Porque podem haver aqui formas diferentes. Se for desktop, se tiveres um software que é o Fiddler, por exemplo, permite-te tirar um network trace e permite-te ver então as chamadas que estão a ser feitas a partir de todas as aplicações que tens abertas. Portanto, se fechares todas as aplicações, deixares só lá o Teams a correr a Power Up e fores fazer modificações à Power Up, sempre que forem feitos requests, vais poder ver esses requests a aparecerem então ao nível do Fiddler, muito parecido com o que vimos no Monitor. Portanto, tens o mesmo tipo de informação, o URL, o tempo que demorou. Se calhar não tens aqui tanta informação ao nível da UI, porque lá está, porque é uma coisa mais local, mas sempre que há requests vais ter essa informação. Uma coisa que nós também usamos com alguma regularidade, Fiddler. Ok. A minha pergunta vai no sentido em que nós começamos a desenvolver aqui Canvas Apps integradas dentro do Teams e temos reparado que, de facto, existem aqui algumas questões de performance e não conseguimos muito bem acompanhar o que é que possivelmente está ali a causar algum estrangulamento. Por exemplo, a parte do responsive é uma das questões que nós temos detectado muito. Também aqui no browser, está-nos constantemente a ser demonstrada a mensagem de reconnecting. Depois há aqui uma performance muito baixa em termos de loading, fica num loading permanente. Isto tem sido reportado também por vários colegas que até utilizam aqui o Dataverse for Teams. Não sei se pode também falar um bocadinho sobre isso, que limitações existem neste momento, uma vez que também aqui o Power Apps for Teams é relativamente recente, vai na versão 0.7 ou... Os ambientes Dataverse for Teams são ambientes que já por si só são muito limitados em termos de recursos. É um ambiente que só tem um web server associado, portanto, a pedido da Dataverse vão ser sempre mais limitados. Portanto, ainda, digamos, na verdade um dos maiores problemas que existe em suporte, que é de suportar esta tecnologia que ainda está numa fase assim um bocadinho embrionária e que existem ainda alguns problemas ao nível do estúdio. Agora que estavas a dizer que quando tinhas problemas no load, eu na verdade voltei aqui para este slide e percebi que falhei aqui estes 3 pontos que passei à frente, esqueci-me, em que falo precisamente da propriedade onStart, em que pode haver então aqui scripts pesados ao nível do onStart e no fundo é um erro comum também que pode acontecer, que é tentar pôr tudo no onStart do que queremos começar, quando na verdade devemos pôr se calhar aquilo que precisamos para a própria app arrancar e começar, e depois usar a propriedade onVisible dos vários ecrãs sempre que queremos depois mostrar dados que vão aparecer nesses ecrãs. Portanto, isso não sei se responde aqui a uma parte da tua pergunta, também é aqui uma best practice que nós recomendamos, que é aqui o onStart. Pronto. Temos também aquilo... Diz. Eu por acaso até diria que, pelo menos o que eu vejo com os clientes que eu trabalho, muitas das vezes os problemas de performance, fora as raras extensões que às vezes podemos estar a bater em limites de requests, mas acaba por ser, exceto em flows, que acaba por ser mais recorrente, pode ser um flow mal construído, mas em Power Apps os temas não costumam ser tanto a esbarrar no limite de requests. O que se vê um bocadinho mais é Power Apps que podem estar com alguns erros de desenho inicial, que é isto que o Manuel está a dizer. Estas guidelines de definição de fórmulas, de fazer aqui uma segregação, ou seja, não concentrar todos os pedidos às bases de dados na componente inicial, porque isso depois pode congelar a Power App ali num loading grande, ou seja, seguir aqui este breakdown performance, normalmente para definir bem como é que estamos a coletar os dados diretamente às fontes e alguns problemas de legação. E isso o App Checker costuma dizer quase tudo. Acho que seguindo aquilo à risca costuma ser uma boa dica para melhorar e bem a performance. Ok, Diogo? Okay. Obrigado.
também tínhamos esquecido de falar de delegação e de dependência entre controles, se calhar só aqui muito rápido, só para não ficarmos sem esta informação. Delegação por si só é um tema que dava para uma meetup inteira. Portanto, é uma coisa que é mesmo Vai estar muito... para breve. Vai dar agora. Performance em Canvas Apps e delegação vai ser uma coisa que nós vamos estar aqui, vamos aprofundar no meetup futuro, porque acho que vale a pena. Não só aqui estas recomendações que estás a dar, o uso, por exemplo, acho que há muita gente que não usa o Concurrent. O Concurrent pode ser um game changer, ok? Em qualquer aplicação. Uma data de chamadas de operações que esteja a fazer na Fórmula VAR, só estar concorrente melhora imenso. Se não houver interdependência entre os comandos, é bom. Portanto, estas pequenas dicas às vezes mudam muito a maneira de como é que desenhamos e depois fica mais performante. Portanto, também vamos fazer isto mais a fundo no meetup futuro. Até há um white paper só de boas práticas de Power Apps que fala um pouco de performance e fala também na nomenclatura dos controles. Que para a malta seguir, normalmente aquilo fica sempre com os nomes defaults e aquilo depois ninguém sabe que botão é qual. É um white paper que aborda esses temas todos e nesse meetup futuro também podemos entrar em mais detalhe. Mas já foi aqui um esforço estoico incluir tanto exercício e tanto conteúdo de troubleshooting. Pronto. Ainda bem que vai haver, porque de facto é um tema, pá, que existe imensa gente com dúvidas e com razão, não é? É um tema que não é fácil de perceber, portanto, ainda bem. E pronto, e aqui só falar de evitar dependências entre ecrãs, porque aqui dando o exemplo, se tivermos um ecrã que tem uma fórmula que usa uma propriedade de outro ecrã, nós ao carregar esse ecrã, como existe essa dependência, vamos ter que carregar também o ecrã número 2, que tem essa fórmula que precisa de ser primeiro satisfeita, load, para depois poder então realizar essa dependência. Portanto, ter muita atenção aqui a dependências entre ecrãs, que também é um problema bastante comum. E lá está, como o Rodrigo estava a dizer, estas pequenas coisas depois fazem add up e no final temos uma app super lenta e podemos, se calhar, com aqui alguns pequenos truques, podem fazer de facto a diferença. Por exemplo, não só usar estas funções, mas usá-las no sítio certo pode fazer aqui a diferença entre uma app rápida ou uma app lenta. E pronto, o que tinha para falar aqui de Power Apps era isto. Passando então aqui à parte das communities e também sem me alongar muito, já estamos aqui a chegar ao final. Power Platform Communities, no fundo, são aqui, temos uma para Power Automate e uma para Power Apps, depois também temos para Power BI, para Power Virtual Agents independentes. Têm todas a mesma estrutura, portanto não é difícil navegar, sabendo navegar numa, não é difícil navegar nas outras. E é no fundo aqui mesmo uma grande, grande ajuda a todos nós makers e troubleshooters, porque de facto isto concentra aqui a comunidade mundial toda de pessoas que no fundo fazem e que criam em flows e em power-ups e no fundo existe muita entreajuda, existe muita malta aqui a responder a questões de problemas de implementações, de problemas que vão acontecendo, portanto é mesmo muito bom e é de facto uma grande mais-valia de nós que estamos aqui nesta tecnologia, ter esta comunidade global também tão grande. Nas Power Platform Communities temos então aqui secção de News and Announcements, secção de Get Help, que no fundo é o que está aqui a acontecer, que um user pôs uma dúvida e houve uma discussão e no final chegou-se a uma solução, foi publicada a solução e a discussão. Blog Posts, App Samples, ou seja, componentes sample que estão aqui em open source, qualquer pessoa pode ir lá e importar, ou flows, implementações de flows de certas implementações que podem dar jeito, também existe aqui nas comunidades. Power Platform, Power Automate ou Power Apps Ideas, super relevante este ponto aqui. No fundo, uma das maneiras, e na verdade talvez a maior, de que o Product Group aqui da Microsoft usa para ver qual é que é a adesão dos users a uma feature ou que features é que podem ser precisas, é através aqui das ideias. No fundo, é no fundo aqui uma tab que mostra todas as ideias que pessoas como nós chegámos aqui e publicando, achámos que seria interessante e que depois outras votaram, e quanto mais votos houver, maior a indicação de que é uma feature que é relevante e mais o PG, o Product Group, fica então atento e muitas vezes até vai com estas features para a frente. Portanto, é mesmo relevante isto. Não deixem de publicar aqui ideias e feature requests. Ou então os tais bugs, como viram que eu tinha feito há bocado em Power Automate. Por último,
falar então aqui também um bocadinho do suporte da Microsoft, o suporte que nós damos. Sempre estamos aqui precisamente para resolver problemas mais ou menos complexos. Aconselhamos sempre a haver um troubleshoot inicial, por isso é que também temos aquelas ferramentas todas e aquelas dicas todas das próprias plataformas, mas estamos aqui no fundo para resolver os problemas que existirem. O nosso cenário, a grande parte do nosso cenário é mesmo na parte de break fix, ou seja, funcionava e deixou de funcionar porque vamos perceber, é muito aquilo que nós fazemos. Também damos aqui um pequeno advisory ao nível de pequenas componentes, de pequenos tópicos também fazemos, portanto não se acanhem se acharem que precisam, estamos cá para isso mesmo. E só umas pequenas guidelines de como abrir suportes, pedidos de suporte. Power Platform Admin Center, aqui a tab do LP Support, tem que ser admins para fazer isto, ok? Tab do LP Support, New Support Request, dar só aqui uma descrição detalhada, screenshots, dar também aqui um impacto para o negócio, quantos users é que são afetados, se é um problema em production, se é um problema que está a ter implicações financeiras. Portanto, quanto mais informação nos derem logo quando abrem o ticket, mais fácil é nós darmos logo uma primeira resposta de qualidade, que é também aquilo que nós procuramos dar. Depois também poder dar aqui então, passar então todos os IDs que vão recebendo, quer seja Environment ID, Flow, App ID. Nos erros, nas mensagens de erro, tem muitas vezes um Correlation ID, Request ID, Session ID. Portanto, isto aqui é tudo informação que é muito relevante para passar então aqui ao suporte da Microsoft e que vai de certeza ajudar-vos a resolver o problema e no limite a achar um workaround, que é aquilo que nós procuramos sempre. E pronto, com isto termino aqui esta apresentação. Espero que tenha sido útil. Se houver aqui alguma dúvida, estejam à vontade. Tremendo. Eu se calhar dava só aqui uma ajuda, porque o Edgar colocou aqui uma questão relevante, que é relativamente à fórmula. Sim. Eu falo por toda a gente, a nossa barra de fórmulas não é excelente, tem alguns bugs, ok? Não sou muito defensor. As boas notícias é que há semelhança da barra de fórmulas que existia no Flow. Agora há uma que está em preview. Vem aí também uma barra de fórmulas em esteroides para as aplicações Canvas, muito mais fácil de olhar, sem cores aleatórias, sem apagar dados assim de repente quando conectas a outra fonte de dados, que também era uma dor que eu às vezes tinha. Portanto, vem uma coisa assim um bocadinho mais robusta, ok? Até porque também estamos a fazer um caminho com o PowerFX. Todo esse caminho também vai tirar um bocadinho o legacy da barra de fórmulas anterior e vai trazer alguns conteúdos dinâmicos. Depois até podem fazer algumas coisas engraçadas com aquilo. Portanto, acho que essas dores, Edgar, apesar de não ter uma resposta para elas, vão ser resolvidas ainda no curto prazo, ok? Só me resta agradecer, Manel. Excelente sessão. Acho que foi aqui completamente cheia de conteúdo e cheia de boas dicas. Eu gostei muito, especialmente a minha favorita foi a parte do Monitor, que eu acho que é uma ferramenta altamente poderosa que há pouca gente a utilizar, mesmo pouca gente a utilizar. E temos aqui conteúdo também para aprofundar numa série de outros meetups, nomeadamente aquele performance de Canvas Applications com os comandos. Acho que dá mesmo para ir muito deep aí, também com as questões de delegação. Mas foi ótimo. Queria só dar aqui mais uma nota. Uma novidade que me esqueci de dizer, vem uma nova, está a haver algumas alterações no programa de certificações Microsoft. O Power BI, a antiga certificação do DA, saiu do lado da Azure e vai para o lado Power Platform. Vai ser uma nova certificação de Power BI com serviços da Azure, portanto, do nível Associate. E vai ser uma nova certificação de Power Platform totalmente dedicada a RPA, ok? Que era algo que também nós estávamos a precisar, à medida que vamos investindo cada vez mais no produto, no vertical em si, vai haver uma certificação Associate, ok? Portanto, é de segundo nível de RPA Developer. Não vos queria deixar aqui sem um gostinho do que vai ser o próximo meetup, porque à semelhança das vezes quando recebemos algum convidado internacional, temos de fazer aqui um bocadinho mais de barulho, para a malta ver se junta e certifica que os convidados da Alemar são bem recebidos. Vamos receber cá uma grande figura da comunidade da Power Platform Portugal. Pode não ser tão reconhecida, porque de facto o Reza e o Daniel têm uma presença no YouTube muito forte. Não sei se sabem, mas no próximo meetup vem cá o Chris Huntingford. O Chris Huntingford é o lead mundial de Power Platform da Avanade. Vem com mais uma equipa de 4 Solution Architects Seniors. Para além de todas as credenciais, o Chris Huntingford é um dos
melhores oradores que eu por acaso tive a oportunidade de ver. É um gajo que entrega keynotes extremamente enérgicas, às vezes até demasiado enérgicas, sempre com muita interatividade e de uma forma muito informal. Portanto, se a malta já tiver com pouca energia, já aqui a caminhar para as 6h30, ele é a pessoa para manter a malta sempre em sentido. Portanto, acho que vai ser muito divertido. Portanto, partilhem, acho que vai ser também uma oportunidade muito interessante de ver aqui 5 pessoas muito séniores com muita experiência que vão ainda definir uma sessão porreira para nós, ok? Por último, só relembrar os canais da comunidade, que eu também já publiquei aqui no chat. Eu, entretanto, depois o Manel vai-me fazer chegar este PDF e eu vou publicar também no GitHub, porque esta apresentação do Manel está cheia de bons recursos, de links, que é para depois vocês irem investigar um bocadinho mais. Vocês depois conseguem aceder através do GitHub. E por último, depois também já deixo aqui o link do formulário, só para dar o feedback da sessão, que também é importante para nós também definirmos os próximos conteúdos. Ok? Com isto, só queria deixar o meu agradecimento uma vez mais, Manel, excelente sessão, e à malta que também esteve presente, o nosso obrigado. Portanto, vemo-nos no próximo meetup. Obrigado a todos. Grande Obrigado. sessão. Tchau. Tchau, malta.